Olá, prezados alunos do curso de Letras. Estamos aí iniciando a nossa disciplina de Linguística 2. Eu sou a professora Vera e vou apresentar para vocês agora algumas explicações básicas para vocês desenvolverem o mapa, que é uma tarefa muito importante aí para desenvolver e cumprir aí com as obrigações acadêmicas do nosso módulo, certo? E neste momento eu vou apresentar aí para vocês algumas explicações básicas da atividade mapa, certo? Então, pessoal, a nossa atividade, né, ela tem uma denominação que é ensino-aprendizagem de língua materna, reflexões contemporâneas. Então, como o próprio nome já sugere, nós vamos refletir sobre o ensino-aprendizagem de língua materna a partir da leitura da unidade 5, tá? Que é a última unidade do nosso material de estudo. E essas reflexões contemporâneas são reflexões atuais, né? Algumas reflexões que nós podemos desenvolver a partir do momento da conjuntura social histórica que nós estamos vivendo e aplicar tudo isso em um processo, em uma situação imaginária de ensino e aprendizagem, certo? Então, eu tenho aí algumas recomendações para você. Eu não vou desenvolver aqui a leitura do texto, porque ele está disponível, né, para vocês. Então, o que eu sugiro a vocês, para vocês terem sucesso, né, no desenvolvimento da tarefa. Primeira coisa, vocês fazerem a leitura do texto 1. Nesse texto 1, pessoal, eu abordo questões sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, é um documento oficial, promovido aí, elaborado e divulgado em 2017, 2018. Então, quer queira, quer não, ele é um norte para desenvolver aí as atividades de ensino-aprendizagem a partir da vivência da sua realidade. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês, fazer essa leitura, esse resumo que eu faço da BNCC, com um foco específico. Se tiverem tempo, claro, leiam a BNCC, tá? E como o requisito 2, eu peço para vocês também lerem a leitura do texto 2, que eu apresento para vocês aí 3 eixos, e sobre esses 3 eixos eu vou disponibilizar um artigo para vocês, um livro, e dentro desse livro vai ter um artigo que vai falar sobre esses 3 eixos de ensino-aprendizagem. É muito importante a leitura desse material, porque eles vão nortear o desenvolvimento da tarefa de vocês, juntamente com a leitura do texto 1, juntamente com a leitura da unidade 5 do material de estudo, assistir a aula conceitual, certo? Então, recomendação 1, recomendação 2 e a recomendação 3, que é a leitura do texto 3, em que eu trago para vocês um caso prático, uma transcrição de uma carta que uma criança escreve para o seu tio que ele está em uma situação de privação de liberdade, ou seja, ele está na condição de presidiário e ele recebe uma carta do seu sobrinho, certo? Então, essa é a atividade, a recomendação 3. E, por último, eu quero que vocês leiam atentamente a leitura do comando de produção do mapa. Então, nós temos aqui essas 4 funções. E eu vou apresentar neste momento para vocês, pessoal, a transcrição. Só não trouxe a carta mesmo, porque tem toda uma questão de direitos autorais, né? Eu trouxe aqui a transcrição da carta, que é um nome fictício, que eu dei o nome para esse garoto de Paulinho, né? Então, o Paulinho, ele escreve para o tio que está preso. Então, vou ler aqui para vocês exatamente como está escrito na carta. Oi, tio Carlos. O Carlos também é um nome fictício, tá? Oi, tio Carlos. Aqui é o Paulinho. Tudo bem? Nós, tá tudo ótimo por aqui. Eu vejo, ou seja, esse parênteses ele esqueceu de colocar o não, né? Eu não vejo a hora de você estar aqui com nós para poder sair para passear. Nós gosta muito de açaí, tá? Esse açaí, né? Essa impressão é açaí, a fruta açaí, certo, pessoal? Então, vejam aqui, né, nós temos aqui uma carta, a gente percebe já pela leitura que o texto é compreensível, apesar do problema de pontuação que nós temos aqui, de acentuação, né, nós temos aqui as palavras está,
resumida em tá, a questão do você, do or abreviado, aqui a gente vê aqui um pouquinho de uma abreviação, da oralização, do internetês, da forma como nós estamos nos comunicando nas redes sociais. Veja aqui o pronome pessoal nós, que ele acrescenta uma vogal, a vogal i. Então, tem várias questões aqui que nós podemos detectar nessas poucas palavras. A gente percebe também aqui que o aluno está alfabetizado, né? Ele obedece aí a estrutura da nossa língua portuguesa brasileira, mas existem outras questões aqui que nós precisamos, na condição de professor, atuar, certo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá para o comando de produção do mapa. Vocês já leram o texto 1, o texto 2, o texto 3, que é a carta, né? Vocês já estão totalmente requisitados com a leitura do material de estudo, com a vivência que vocês têm. Então, agora nós vamos passar aqui para o comando de produção do mapa. Veja, você é a professora da turma do 5º ano. E ao ler a tarefa de casa, escrever uma carta para um ente querido que não o vê há algum tempo, do aluno Paulinho, percebeu que ele está alfabetizado, pois compreendeu a mensagem da carta por meio do uso da gramática da sua língua materna de forma regular e de acordo com a sua estrutura própria. No entanto, é preciso pensar no futuro pessoal e profissional do seu aluno e no papel social da escola representada por você, que é fazer as intervenções pedagógicas necessárias para incluir linguisticamente o aluno às exigências contemporâneas do mercado de trabalho e garantir vaga no ensino superior, bem como aprender a lidar com as diversas situações sociais que exigem comportamentos linguísticos específicos. Certo. Além disso, ciente que a escola é o lugar de mediação de ensino-aprendizagem da norma culta do português brasileiro, mas sem desrespeitar a diversidade linguística, você, diante da escrita do Paulinho, irá se amparar em um dos 3 eixos desenvolvidos por Vieira 2018 para apresentar uma das diversas temáticas, que pode ser fonética, fonológica, pode ser morfológica, sintática, semântica, discursiva, sociolinguística, etc. Que pode ser escolhida por você. Né? Você pode tratar de pronomes pessoais, de concordância verbal, de acentuação, de ortografia, de internetês e de uma série de outras questões que você pode detectar e pode fazer uma análise para desenvolver o mapa, certo? Tá, pessoal? Aqui, então, está o comando de produção do mapa. Vamos continuar ainda com o comando de produção do mapa. Veja, a partir da seleção do eixo e da temática, elabore uma intervenção pedagógica através de um texto descritivo. Descreva sua atitude pedagógica em relação à produção textual do Paulinho. No máximo, uma página, utilizando uma ou mais das várias opções textuais apresentadas na BNCC, que é fotos, vídeos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas, livros digitais, notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica e etc. Muitas outras coisas têm disponíveis para a gente atuar e trabalhar no desenvolvimento deste mapa. Não se esqueça, pessoal, no seu texto deve conter o modo como será aplicado um dos 3 eixos. E se for utilizar algum material pedagógico específico, favor mencionar e inserir. Tá? Então, aqui está a continuação do comando de produção. Né? Você é o professor e vai desenvolver um material, vai desenvolver um método pedagógico para fazer uma intervenção, uma mediação no ensino da língua portuguesa brasileira na produção textual do aluno Paulinho a partir do que você percebeu, certo? Vamos lá.
algumas recomendações. Para facilitar a elaboração da atividade, releia a unidade 5 do seu material de estudos, assista a aula conceitual. Se você tiver tempo para fazer uma releitura da unidade 2, também poderá lhe ajudar muito. E é imprescindível, né, a leitura do artigo 3 eixos para o ensino de gramática, que está disponível no material, na pasta de material de estudos, certo, pessoal? Nós temos aqui os 3 eixos que eu apresento aqui para vocês. O eixo 1 é o ensino de gramática e atividade reflexiva. O eixo 2, ensino de gramática e produção de sentidos. E o eixo 3, que é o ensino de gramática, variação e normas. Então, você pode atuar, fazer uma intervenção aí na produção textual do Paulinho, a partir de um desses 3 eixos, certo? Então, gente, eu trouxe um exemplo, né, para facilitar a vida de vocês, para dar um norte, né, na vida de vocês aí, enquanto acadêmicos. E eu trouxe aqui um exemplo, né, eu vou me amparar aqui no eixo 3, né, no eixo 3, voltando lá, que é o ensino de gramática, variação e normas. Então, aqui, claro que eu utilizei a unidade 5, mas também a unidade 2 me ajudou muito, por isso que eu recomendo a leitura. E a leitura atenta e focada deste artigo que está disponibilizado neste livro, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A minha leitura aqui enquanto professora, olhando aí para a produção textual do Paulinho, eu observei um problema tanto no pronome pessoal nós, que ele acrescenta uma vogal, né, e a nossa norma culta do nosso português brasileiro não contempla essa vogal i, né? Então eu vou fazer essa intervenção. E também a minha intervenção pedagógica é justamente na questão da conjugação verbal, né? Porque se nós olharmos lá a produção do Paulinho, né? Veja o que ele diz aqui, nós tá tudo bem, né? E aqui ele diz, aqui com nós para poder sair para passear. Então, aqui eu observei aqui uma conjugação verbal, não tem problema nessa concordância nominal verbal do aluno Paulinho nessa circunstância, porque ele está escrevendo para um tio. Nós temos aqui um grau de familiaridade, né? Mas esse aluno também tem que ser preparado, né, gente? Preparado por outras situações, né? Uma entrevista de emprego, uma carta, ele pode entrar no Facebook da prefeitura e liderar aí um abaixo-assinado solicitando melhoria aí, um campinho de bola, uma área de lazer, uma reforma da praça do seu bairro. Então, este momento é imprescindível ele ter acesso à norma culta. Então, por isso que eu vou acessar aí o eixo 3, fui lá na revista Nova Escola e peguei esse infográfico também, seguindo a recomendação da BNCC, certo? Então, aqui eu posso trabalhar com diversas temáticas, a relação familiar, relação pai e filho. Eu posso fazer um debate com os alunos, como que está a condição da família, os novos modelos de família e muitas outras coisas que nós podemos aí promover um debate, uma conversa, um bate-papo com os nossos alunos. E nesse entremeio, né, eu vou aqui utilizar aqui, olha, hoje nós vamos ensinar. Então, aqui eu estou apresentando o nós, né, que é um pronome pessoal, da forma como hoje ele se apresenta como norma culta. Eu posso apresentar uma aula de verbo, posso apresentar quais são os pronomes pessoais contemplados pelas gramáticas tradicional, mas também pelas gramáticas contemporâneas. Posso dizer para esse aluno que o vós já está em desuso, né? Ele ainda é usado em textos antigos, em textos de cunho religiosos. O pronome agente, que já está aí bombando nas nossas relações pessoais, nas nossas relações comunicativas até oficiais, já em momentos de vigilância linguística. Então, tem várias questões que eu posso abordar. Mas o foco aqui, que eu também não quero induzi-los, né? O foco aqui é trabalhar com os verbos e com a concordância verbal, né? Olha aqui, que aqui está hoje, nós vamos, ele usa lá nós está, né? Então, aqui nós temos uma questão de variação, de norma, por isso o eixo 3 que eu estou utilizando, tá, pessoal? Então, aqui, a partir dessa temática, eu posso estar desenvolvendo esse eixo 3, apresentando
como o português culto contemporâneo contempla, como a nossa gramática tradicional contempla e toda essa mudança histórica que está acontecendo, tá? Então, pessoal, é isso aqui que eu resolvi trabalhar, né, olhando como aluno, como acadêmico, olhando para o mapa, eu fui buscar e trouxe esse exemplo para vocês. Mas vocês têm toda a liberdade para atuarem, buscarem, pesquisarem a partir da experiência e da vivência de vocês. O importante é seguir o comando de produção, o importante é seguir um dos três eixos para vocês desenvolverem o mapa. O meu foi esse daqui. Tá, pessoal? No mais é isso. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, toda a equipe está à disposição de vocês, tá? E desejo sucesso aí na execução da tarefa da atividade mapa. Ok, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Até breve.